Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Lages. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre análise de sensibilidade. Por isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, nós já conversamos sobre financiamento, amortização, leasing, entre outros assuntos. Nesta videoaula, vamos falar sobre análise de sensibilidade. O que é análise de sensibilidade? A análise de sensibilidade é um recurso importante tanto para as empresas quanto para os investidores. O método busca entender o quanto será impactado no resultado final se uma variável de um determinado projeto, de um determinado investimento, for alterada. Vamos, então, imaginar aí um novo projeto. Você, por exemplo, é o engenheiro de uma determinada indústria e decidiu começar a produzir um novo produto, uma nova variação de algo que você já produzia na sua indústria. Antes de esse produto realmente ser fabricado e ser distribuído através da sua cadeia logística, obviamente a indústria precisa realizar um projeto onde todos os custos serão levantados, todas as questões vinculadas à concorrência, mercado consumidor, à complexidade de distribuição, tudo isso será levado em consideração. Mas veja que ao aceitar um novo projeto, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando de produzir um novo produto, admite-se um fluxo de caixa que foi construído com estimativas. E não é só o fluxo de caixa, né? Todas aí as variáveis, as informações, os dados que são colocados num determinado projeto, eles são colocados com base naquela análise feita naquele determinado momento. E é evidente que não deixa de ser uma previsão, então pode aí ter variações, e também daquele ponto onde o projeto está sendo feito até a introdução daquele novo produto no mercado, muitas coisas podem acontecer, né? Então, quanto maior for o tamanho e a complexidade de um determinado projeto, maiores poderão ser os erros das estimativas. Claro, se esse nosso novo produto é, por exemplo, nós somos um fabricante de picolé e o novo produto é um novo sabor de picolé. Nós já temos ali todos os custos relativos à fabricação, à embalagem, né, a madeira ali onde é colocado o picolé. Eu preciso aí ter, claro, o fornecedor talvez mude alguma coisa, mas é algo relativamente simples, com todo respeito à complexidade aí da indústria, né, de picolé, mas é um novo produto, mas algo simples em relação aí à produção que eu já venho exercendo. E obviamente que eu vou ter que ter um projeto, mas a complexidade e a variabilidade não é aí tão alta. Agora imagine que eu sou uma empresa, por exemplo, de produtos de limpeza e vou lançar um produto totalmente novo, né? Eu faço aí, por exemplo, sabão em pó, amaciante, e agora eu vou lançar no mercado um produto que, por exemplo, colocado lá na máquina de lavar, depois que secou ali a roupa, essa roupa ela sai passada, não precisa aí utilizar o ferro e tal. Bom,
Aí, nesse caso, eu estou abrindo um mercado novo, que não tem concorrentes, né? Esse produto nunca foi produzido em escala. Qual que vai ser o mercado para esse produto e tudo mais, né? Os componentes, talvez, né? Os elementos químicos aí, os componentes químicos que serão utilizados para a produção, talvez vão ser de fornecedores que antes eu não me relacionava. Então, será aí uma complexidade gigantesca. Maior ainda é se, por exemplo, eu nem atuo num determinado setor, né? E vamos agora, por exemplo, lançar uma nova montadora de veículos nacional, brasileira, né? A Troller, aí que foi a última montadora nacional, foi vendida para a Ford, agora a princípio está encerrando suas atividades, então o Brasil está sem aí uma montadora de veículos nacional, nós vamos fazer isso. Bom, aí a complexidade do projeto é gigantesca. Quanto maior for o tamanho e a complexidade do projeto, maiores erros, né? Ou uma quantidade maior de erros pode acontecer aí nas estimativas. E deve-se, então, ter em mente que as estimativas e os resultados do investimento no projeto, então, não são conhecidos com exatidão. É óbvio que quando investidores aportam dinheiro para a composição de uma nova montadora de veículos no Brasil, eles estão aí com base em documentos, em projetos, né, em projeções, mas é óbvio que ali os resultados, vamos chamar assim, na casa aí dos milhares ou das centenas, né, de reais em termos de retorno, não são conhecidos com exatidão, porque é um projeto muito complexo. Muito bem, então a análise de sensibilidade, que é o que nós estamos tratando aqui, ela atua, né, para avaliar o quanto de um projeto, um investimento, né, todo projeto não deixa de ser aí um tipo de investimento, será afetado se uma de suas variáveis sofrer alteração. E é utilizada a análise de sensibilidade. Em outras palavras, esse processo de verificação dos pesos de cada um dos elementos no resultado final. Exemplo aí de variáveis: o prazo, taxas de retorno, impostos, receitas, custos, inadimplência, economia de escala, depreciação, macroeconomia, entre outros. Aqui nós chegamos num ponto muito importante da nossa videoaula para compreender a análise de sensibilidade. Então, nós vamos parar para ver isso um pouco melhor. Vimos então nesse slide que para avaliar o quanto de um projeto será afetado se uma ou mais de uma variáveis sofrer alteração, é utilizada a análise de sensibilidade. Então, a análise de sensibilidade, ela busca entender quanto que cada variável é importante ou quanto que cada variável influencia para um determinado resultado. Eu fiz um determinado projeto. O exemplo, por exemplo, nós estávamos dando era de uma nova montadora de veículos aqui no Brasil, e obviamente que quando esse projeto foi construído, nós vimos a questão de prazo de retorno do investimento, né? Então as pessoas que resolveram colocar o seu recurso, né, ser sócias dessa empresa, vão colocar ali alguns milhões de reais e esperam ter o retorno desse investimento em quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 25 anos? Né? Quanto tempo? Essa é a questão aí do prazo. Também é determinado, né, as taxas de retorno. São considerados
os impostos, as receitas, quanto que vai ter de venda, os custos, a inadimplência, a economia de escala, depreciação, macroeconomia. Veja que cada uma dessas variáveis que nós estamos citando aqui é, na verdade, uma soma, vou chamar assim, de diversas outras variáveis, né? Por exemplo, quando eu falo aqui em macroeconomia, nós estamos falando de recessão, de crescimento de mercado, de questões cambiais e por aí vai. Legislações e por aí vai. Então são muitas variáveis dentro dessa variável que nós estamos citando. Quando eu falo, por exemplo, de custos, nossa, aqui também, né, nós temos aí os custos fixos dessa empresa, né, aluguéis, salários, entre outros. Nós temos todas as questões dos custos variáveis, preço do aço, do vidro, enfim, pneus, né, borracha e todos os fornecedores e por aí vai. A análise de sensibilidade, ela vai dizer o seguinte: bom, nós estamos planejando esse investimento, ele vai ter um retorno em X anos, a nossa margem aí, nossa taxa de retorno será de tanto, né, a lucratividade da empresa e por aí vai. Mas e se o preço do aço subir 20%? E se o câmbio melhorar? E se o câmbio piorar? E se as vendas não acontecerem com essa previsão? Se elas aumentarem 5%, se elas forem 20% piores do que nós estamos pensando? Como que cada alteração nessas variáveis impacta no resultado final do nosso valor presente líquido, lá do resultado final do nosso projeto, da nossa taxa de retorno, do nosso retorno sobre investimento, nosso ROI, por aí vai. Então, a grande pergunta é: quanto que o resultado final é sensível a uma determinada variável? Por isso, análise de sensibilidade. Pode ser que alguma variável sofra alteração, mas o resultado final seja pouco sensível a ela. Então, mesmo essa variável aumentando ou diminuindo, o resultado final pouco se altera. Mas pode ser que, por exemplo, a estimativa de inadimplência, né, pode ser que o resultado seja muito sensível a essa variável. Vamos supor aí que o retorno sobre o investimento esperado desse projeto é de 10% ao ano, imaginando que a inadimplência seja de 2%. Mas talvez, se ao invés de 2% a inadimplência for de 10%, o projeto se torna inviável. Passa de algo que dá um lucro, retorna o investimento, a algo que possa dar prejuízo. Então, nesse exemplo que eu estou aqui jogando, né, sem nenhum cálculo, nós podemos dizer que esse projeto, este investimento, é muito sensível à variação da inadimplência. Então, essa análise de quão sensível é um determinado resultado à variação de cada elemento, e claro que podem ser elementos somados ou elementos individuais, é o que a gente chama de análise de sensibilidade. Retornamos aqui. Como nós vimos, as empresas, quando se dedicam a elaborar e a investir em um novo projeto, quanto mais complexo ele é, maior existe o risco de que algumas projeções não estejam representando aquilo que irá ocorrer no futuro.
a essa possibilidade de tomar decisões incorretas, baseadas em estimativas erradas, denomina-se risco próprio. Risco próprio do projeto, do negócio, da empresa que está aí empenhada, né, em executar esse determinado projeto. Para minimizar o risco próprio, a organização deve realizar análises quantitativas, por exemplo, a análise de sensibilidade, que nós estamos vendo, e análise de cenários. Nós não vamos entrar aqui no estudo da análise de cenários, mas muito rapidamente, a análise de sensibilidade, ela analisa ambiente externo e ambiente interno do projeto, mas se dedica muitas vezes a uma análise mais interna da sensibilidade das variáveis internas do projeto em relação ao resultado. Já a análise de cenários trabalha mais com a análise do ambiente externo, macro e microambiente econômico. E aí estabelece ali esse projeto, tem uma possibilidade de desenvolvimento ao longo do tempo naquilo que seria o cenário mais provável, mas também analisa se o cenário macroeconômico e também microeconômico, se ele tiver uma perspectiva inferior ou se ele tiver aí uma possibilidade de ter indicadores, né, de um desempenho superior, como que então esse nosso projeto vai se comportar aí nessas possibilidades extremas de cenário. Bom, de forma simplificada, tanto a análise de cenário, né, que diz assim, o cenário provável da economia brasileira nos próximos 20 anos, enquanto esse projeto, né, estiver aí se desenvolvendo, é essa, mas nós temos aí uma possibilidade de um cenário pior e a possibilidade de um cenário maior. E se as coisas piorarem? E se as coisas melhorarem? Então, essa é a análise de cenário. Da mesma forma, é a análise de sensibilidade. De uma forma simplificada, ela é a colocação dessa pergunta: e se em cada uma ou em grande parte das variáveis do projeto? Em relação ao custo, o custo levantado para a fabricação desse nosso novo modelo é X. Mas e se o custo for maior? E se o custo for menor? E aí, claro, dentro do custo tem todas as suas variáveis. E a inadimplência? E se for maior? E se for maior? E a receita? E se for maior? E se for menor? E assim vai se fazendo um cálculo, geralmente são expostos em tabelas, né, em que você vai analisando ali a sensibilidade de cada um dos itens. Vamos passar agora aos benefícios aí da análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade, então, pode ser utilizada em diversos contextos, como nós colocamos, especialmente no mundo empresarial e de investimentos. Ela possibilita, então, minimizar riscos, porque você consegue verificar ali a sensibilidade e muitas vezes minimizar algum risco e maximizar os ganhos, porque às vezes nessa análise de sensibilidade você verifica que a alteração de uma variável impacta muito no resultado, por exemplo, maximizando os ganhos. E aí você verifica que talvez aquela substituição de aço por ferro, ou enfim, né, de aço por fibra de vidro, ou outra possibilidade, essa variável ela é muito significativa, o resultado final é muito sensível a essa variação e assim você consegue maximizar ganhos. Outros benefícios da análise de sensibilidade é visualizar quanto mudará o VPL, né, que é o valor presente líquido, ou a taxa de retorno, ou o ROI, né, o retorno sobre investimento, frente à variação de uma estimativa relevante do investimento. É basicamente o que faz a análise de sensibilidade. Então,
detectar para qual das estimativas o VPL é mais sensível e, como consequência imediata, destinar mais atenção à formação dessas estimativas. Se você percebe que de todas aquelas variáveis que nós falamos, tempo, rentabilidade, custos, inadimplência, macroeconômica, de todas as variáveis, de conjuntos de variáveis, uma determinada, ela é muito importante para o resultado final, você destina mais atenção ao estudo e à formulação daqueles dados. Determinar o ponto de reversão de cada estimativa, isto é, o valor de cada estimativa que anula o valor presente líquido, separando os intervalos de aceitação ou rejeição do projeto. Um determinado projeto, claro, ele só vai para frente se ele se mostrar viável. A análise de sensibilidade determina para cada variável quando que aquele projeto deixa de ser viável e passa a ser inviável. Então, você tem ali, esse projeto, por exemplo, de uma nova montadora de veículos no Brasil, é viável se o preço do aço ficar até X dólares, por exemplo. Se passar desse valor, o projeto não é mais viável. Benefícios da análise de sensibilidade também na administração da empresa como um todo, porque a administração da empresa terá a capacidade de encontrar soluções previamente para possíveis problemas e com isso já se antecipar na tomada de decisão. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fábrica de refrigerantes e na análise de sensibilidade foi diagnosticado lá no macroambiente a possibilidade de uma mudança de legislação que vai, por exemplo, proibir a utilização de açúcar, oriundo de cana-de-açúcar, por exemplo, para a produção de refrigerantes, eu já posso iniciar todas as minhas análises para qual que vai ser a substituição do açúcar de cana. Então, eu vou usar que tipo de adoçante deve ser permitido e qual é o impacto que a troca desse ingrediente no meu produto vai fazer sobre os meus custos, como que isso vai ser repassado para o mercado e por aí vai. Então, eu, dessa forma, tenho a possibilidade de ser mais rápido que os meus concorrentes quando realmente a alteração ocorrer. Uma outra empresa, que não ficou atenta a isso, veio a legislação e agora ela não sabe, não fez testes, não sabe como é que vão ficar os seus produtos, não sabe como é que é o impacto no custo, até ela se adaptar a esse novo cenário, pode ser que a empresa não sobreviva devido aí à voracidade dos mercados e das concorrências. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obviamente, eu não entrei aqui nos cálculos da análise de sensibilidade. Não era esse o foco aí da nossa aula, era apenas o conceito, a ideia e a importância desse tipo de análise. Mas, claro que você pode aí buscar informações para entender exatamente como é que se faz aí os cálculos da análise de sensibilidade. Bom, na próxima videoaula nós vamos falar sobre correção monetária. Desde já estou aguardando vocês. Até daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau, tchau.